curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barbone. Parte 3. Epistemologia. 38. O argumento do regresso a favor do ceticismo. O pensamento que serve de base ao argumento do regresso é familiar a qualquer um que já conversou com uma criança curiosa. Por quê? É sempre uma boa pergunta. Como a pergunta pode ser feita depois de qualquer resposta, logo emerge um padrão recursivo. Por exemplo, como aos legumes. Por quê? Porque fazem bem. Por quê? Porque são bons para a saúde. E assim vai. Traduzido para um contexto epistemológico, o problema do regresso surge devido a uma exigência simples. Para sustentar razoavelmente uma convicção, você tem que ser capaz de responder satisfatoriamente uma pergunta por quê com outra convicção ou grupo de convicções razoavelmente sustentadas. Isso, é claro, pede outra pergunta por quê que exige outra resposta satisfatória e justificadamente sustentada. E assim se desenrola o regresso. N. 49. Parece que a exigência de continuar até o infinito é excessiva, que as respostas que entram num círculo são viciosas e que sempre que alguém diz que não precisa dar mais respostas, não está agindo razoavelmente. O ceticismo parece se seguir daí. Se não podemos dar uma sustentação adequada a nossas alegações, não sabemos se são verdadeiras. Sexto empírico formulou classicamente o problema do regresso em esboços pirrônicos como a coordenação de 5 modos, ou estratégias, de argumento cético. 2 desses modos, às vezes chamados de modos materiais, desafiam quem acredita em alguma coisa a defendê-la. São os modos da relatividade da disputa. Quando alguém começa a defender uma convicção, há apenas 3 opções para o argumento continuar. 1. Regresso vicioso, como Sexto chama ad infinitum, e um círculo vicioso, que Sexto chama de reciprocidade ou uma asserção dogmática sem sustentação, que Sexto chama de hipótese. Esses 3 modos do argumento são chamados de modos formais ou trilema. De acordo com o modo que deriva da disputa, descobrimos que aquela dissensão indecidível sobre a questão proposta ocorreu tanto na vida comum como entre os filósofos. Por causa disso, não conseguimos nem escolher nem excluir coisa alguma, e acabamos numa suspensão do julgamento. No modo que deriva do infinito regresso, dizemos que o que é apresentado como fonte de convicção para a questão proposta precisa de outra fonte, que por sua vez precisa de outra e assim ad infinitum, de modo que não temos um ponto de partida para estabelecer seja o que for, seguindo-se a suspensão do julgamento. No modo que deriva da relatividade, o objeto existente parece ser relativo ao julgamento do sujeito e às coisas observadas juntamente com ele, mas suspendemos o julgamento sobre como ele é em sua natureza. Temos o modo derivado da hipótese que vem dos dogmatistas, ser lançado de volta ad infinitum, começar a partir de alguma coisa que eles não estabelecem mas que dizem aceitar sem prova alguma, em virtude de uma concessão. O modo recíproco ocorre quando o que deveria ser confirmatório do objeto sob investigação depende do objeto sob investigação para se tornar convincente. Então, incapazes de usar qualquer um dos dois para estabelecer o outro, suspendamos o julgamento sobre ambos. Empírico ph 1. 165 a 69. Dados os problemas estruturais que vêm com o saber, somos forçados a suspender o julgamento sobre as nossas convicções, em geral porque não são justificadas. A justificação é estruturalmente contestada e, como consequência, uma coisa que não podemos ter. Segue-se então o ceticismo geral sobre o conhecimento. As premissas do argumento são todas inerentemente plausíveis. O princípio de justificação inferencial é uma coisa que acompanha o convicto responsável. Se você acredita em alguma coisa, deve ser capaz de explicar por quê, ou seja, deve ser capaz de apresentar uma razão que conte a favor da verdade de sua convicção. Isso é simplesmente ser responsável por suas crenças. A responsabilidade se repete porque as razões que apresentamos devem também passar pelo teste. E as cadeias de razões são apenas parte do que é ser um ser racional. Apresentamos histórias que justificam o que fazemos, o que dizemos e aquilo em que acreditamos. Sem essas histórias, é difícil nos ver como responsáveis, razoáveis ou racionais. O princípio de justificação não circular vem de um pensamento argumentativo informal. Os argumentos que têm suas conclusões atuando nas premissas fracassam porque são viciosos. O raciocínio tem que ser uma espécie de progresso, em que chegamos a algum lugar, aumentamos o nosso conhecimento, resolvemos desacordos e respondemos a perguntas, aceitando nossas conclusões no início e apresentando as histórias que as justificam à sua própria luz.
Somos no máximo consistentes, mas é só isso que podemos dizer a favor do raciocínio. Segundo o princípio de justificação finita, séries infinitas de razões não podem ser completadas por criaturas finitas como nós. Não temos um tempo infinito e nem razões infinitas para as nossas convicções. A nossa mente é limitada apenas às coisas que experimentamos, pensamos e aprendemos. Além disso, parece, como se observa anteriormente, mesmo que houvesse cadeias infinitas de razões, não sabemos ao certo como o raciocínio sobre uma cadeia de razões poderia começar ou terminar. Os corolários de justificadores não justificados e de finalizadores decorrentes não justificados são contrapositivos do princípio de justificação inferencial e do corolário de justificação recursiva. A exigência de justificação inferencial é que, em jargão de epistemologia, se S tem uma convicção justificada de que P, S tem uma convicção justificada de que Q justifica P. O corolário é que, sem uma convicção justificada de que Q justifique P, S não tem uma convicção justificada de que P. Não há justificadores não justificados. O trilema é que, quando uma cadeia de razões começa a ser estendida, há apenas três opções. Ela se interrompe. A. Com uma convicção ou outra, sem mais sustentação. B. Volta em círculos sobre si mesma ou, C. Continua até o infinito. Na medida em que pensamos que as razões têm que vir em cadeias recursivas, essas três são as únicas opções. Apesar do fato de cada premissa do argumento ser individualmente atraente, juntas elas levam a uma conclusão pouco atraente, ou seja, que não temos justificativa alguma para nenhuma das nossas convicções. Essa conclusão inaceitável forçou muita gente a voltar às premissas do argumento com um olhar mais crítico. Uma das premissas, se de fato sabemos alguma coisa, tem que ser falsa. O projeto do anticeticismo, à luz do problema do regresso, consiste em defender a falsidade de pelo menos uma das premissas. A mais antiga e mais usada estratégia anticética é chamada de fundacionalismo. O fundacionalista sustenta que a premissa 1 é falsa ou, pelo menos, que não há exceções notáveis. Há algumas convicções que se sustentam sozinhas e que podem servir como fundamento para outras convicções. Vamos chamar essas convicções com justificação autônoma de convicções básicas. O fundacionalista aceita que as razões vêm em cadeias, mas, se as razões são justificantes, essas cadeias de razões terminam sempre com convicções que são justificadas independentemente de outras razões. Tome 3 exemplos: suas convicções, e, de que você existe, e, de que tem um livro à sua frente e, de que 2 mais 2 igual 4. Cada uma dessas convicções é justificada porque você vê que são verdadeiras. Você, ao acreditar, e, fornece a razão para a sua verdade, que não pode ser falsa se você acredita nela. Sua experiência visual deste livro à sua frente lhe dá uma razão para acreditar, e você não precisa de outras razões para isso. Os seus conceitos de adição, igualdade, 2 e 4 lhe dão a compreensão para fazer as coisas de modo a não precisar de qualquer outra razão para acreditar, e, além dessa compreensão, convicções como essas são finalizadoras do regresso. O coerentista aceita o princípio de justificação inferencial e sustenta que apenas convicções justificadas podem justificar convicções. No entanto, o coerentista nega o princípio da não circularidade da justificação. As histórias justificantes vêm como pacotes, à medida que acreditamos razoavelmente nas coisas quando elas se encaixam com outras coisas em que acreditamos. E uma vez que esses sistemas de crenças estejam funcionando, as crenças dentro deles se sustentam mutuamente. Por exemplo, você acredita que há forças físicas, como a gravidade. Acredita também que uma bola de boliche que caia sobre um frágil rato de porcelana o esmagará. Acredita também que, na última vez que deixou cair suas chaves, elas caíram no chão. Essas convicções todas andam juntas e funcionam, como muitas outras, como um sistema para que você entenda suas experiências passadas e faça previsões sobre as futuras. A justificação emerge desses sistemas de crenças interdependentes e que se sustentam mutuamente. O contextualista, assim como o fundacionalista, sustenta que há exceções ao princípio de justificação inferencial. No entanto, as convicções que não precisam de mais razões dependem do tipo de pergunta que as nossas justificações pretendem responder. Por exemplo, se você está tentando decidir se vai a Las Vegas nas férias, pode ser razoável duvidar da exatidão das informações do ano passado sobre preço de hotéis. Então, você pode procurar uma fonte mais recente. Mas você não vai se perguntar se os hotéis aceitam dólares americanos ou se você vai ser atendido em inglês. Mas se estiver pensando em ir para Monte Carlo, em Mônaco, além de buscar informações melhores sobre preços de hotéis,
É bom verificar de que tipo de moeda vai precisar e se é melhor fazer um curso rápido de francês. Dependendo do que está em questão, nem vale a pena fazer certas perguntas, cujas respostas são razoavelmente presumidas no contexto. Mas em outras ocasiões vale a pena fazer essas mesmas perguntas porque não é possível presumir razoavelmente as respostas. O infinitismo é um incremento recente em epistemologia, já que faz mais de 2000 anos que as pessoas pensam no problema do regresso, mas faz só aproximadamente 10 anos que essa visão foi apresentada com detalhes. O infinitista nega o princípio da justificação finita e assim, sustenta que só uma série infinita de razões pode produzir uma convicção justificada. O pensamento básico é que a pessoa que realmente conhece alguma coisa pode responder às perguntas, porque até que elas se esgotem. E, em princípio, não há nenhuma razão para que essas perguntas terminem. Essa é por certo uma tarefa pesada e aparentemente complicada, já que nunca apresentamos argumentos assim tão longos. Mas o infinitista sustenta que não é preciso apresentar esses argumentos, mas simplesmente ser capaz de apresentá-los à medida que forem exigidos por questionadores críticos. Questionadores persistentes são cansativos, mas são úteis porque nos fazem sondar as profundezas das nossas razões. Eles podem quebrar algumas regras de contexto ao questionar coisas que normalmente não questionamos, mas é assim que realmente ficamos sabendo. Podemos responder a perguntas que de outra forma diríamos que estão implícitas. O sucesso do argumento do regresso a favor do ceticismo depende desses 4 programas anticéticos estarem corretos ao negar ou modificar as premissas do argumento. Se esses programas anticéticos estiverem corretos, tem que conseguir responder algumas perguntas simples. A pergunta para o fundacionalista é se, ao argumentar que há convicções básicas que encerram o regresso, o fundacionalista não continua na verdade o regresso. Isso é às vezes chamado de problema do metarregresso pelo fundacionalismo. A pergunta para o contextualista é se esses sistemas de crenças que se sustentam mutuamente têm alguma coisa a ver com a verdade, já que parece que os sistemas de crenças malucas, puras, teorias da conspiração, são coerentes e funcionam de modo semelhante, embora estejam terrivelmente errados. Isso é chamado de problemas dos sistemas alternados pelo coerentismo. A pergunta para o contextualista é se uma suposição contextualmente apropriada equivale a uma justificação. Certamente alguns contextos são definidos pelo fato de as pessoas fazerem suposições dentro deles, mas isso não significa que tenham conhecimento. Isso é chamado de problema da credulidade pelos contextualistas. A pergunta para o infinitista é se o infinitismo seria simplesmente outra forma de ceticismo, já que parece que ninguém tem realmente uma série infinita de razões justificantes, de modo que ninguém sabe realmente alguma coisa. Isso é chamado de problema do criptoceticismo pelos infinitistas. O cético quanto ao regresso é, por falta de um termo melhor, cético quanto à possibilidade de respostas adequadas para essas contestações. Premissa 1. Para alguém sustentar uma convicção de maneira razoável, ou justificada, tem que fazê-lo sobre a base justificante de outra convicção justificada. Premissa 2. Se alguém sustenta razoavelmente uma convicção, deve então sustentar razoavelmente outra convicção para justificar a primeira, e uma terceira para sustentar a segunda, e mais uma quarta para sustentar a terceira e assim por diante. Isso será chamado de cadeia de razões. Conclusão 1. Para alguém sustentar razoavelmente uma convicção, tem que ter uma cadeia de razões justificantes. Premissa 3. Para alguém sustentar razoavelmente uma convicção, isso não pode ser com base numa cadeia circular de razões. Premissa 4. Para alguém sustentar razoavelmente uma convicção, isso não pode ser com base numa cadeia infinita de razões. Premissa 5. Quem sustenta uma convicção com base numa convicção sem justificação não sustenta razoavelmente a primeira convicção. Conclusão 2. Ninguém que use cadeias de razões que terminem em convicções não justificadas está justificado. Premissa 6. As cadeias de razões ou são a. circulares ou b. terminam com convicções não justificadas ou c. são infinitas. Conclusão 3. Porque qualquer cadeia de razões ou a. avança em círculo, ou b. termina com um compromisso não justificado ou c. continua até o infinito. Conclusão 4. Não há uma convicção que justifique ser sustentada por alguém,